Beleza. Estão vendo lá. Quem tá aí online, conseguiu buscar aí Ucrânia? Apareceu alguma coisa? Professora, eu liguei o computador, estou tentando ainda. Pronto, deixa eu voltar para Castanhal mesmo. E de guerra já basta nossa. Beleza. Gente, quem trabalha com cartografia, com geoprocessamento, vocês que são da agronomia, que lidam com a terra, né, que lidam com o território, que lidam com o espaço, é muito importante que vocês conheçam os lugares, que vocês saibam aonde eles estão e que vocês tenham essa percepção de orientação, né? Vocês precisam pelo menos entender um pouco onde está o norte, onde está o sul, né? Para que lado tá as nossas principais estradas, os nossos principais rios, porque para agronomia a gente precisa um pouco dessa informação, tá? Então, o Google, olha, ele permite que a gente conheça um pouco o nosso espaço. Então, a gente pode começar a olhar. Então, o fato de você acessar ele, mexer aqui com o mouse, com o teclado, e conhecendo os lugares, você vai criando na sua cabeça uma memória espacial. E não é espacial apenas no sentido de coordenadas, mas espacial no sentido visual, no sentido de localização, no sentido de entender, né, num contexto, né, meio 3D, aonde você está, para onde você vai, né, visualizar de alguma forma. Então, essa inteligência ela é importante para a gente da agronomia, quer dizer, para todo mundo, né? Eu só estou ressaltando para o time aí da agronomia. Então, por exemplo, à medida que eu trabalho muito com essa região aqui do norte do Brasil, né, ou melhor no Pará, eu estou um pouco acostumada a encontrar os lugares de modo mais fácil, né? Não porque eu seja mais inteligente que alguém, não, é porque eu estou acostumada a ver isso. E aí a mesma coisa eu faço para vocês. É que nem bicicleta, no começo a gente cai, a gente mexe, a gente trepida, mas ao longo do tempo, a gente, quanto mais a velocidade, né, mais rápido a gente está andando, mais reto fica. Então, é um pouco isso. Quanto mais você olhar, quanto mais você mexer, mais a sua cabeça vai ter rapidez em identificar os lugares. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a região do Marajó, né, que tem esse desenho muito característico. E a gente tem aqui Belém, que também tem uma característica muito grande, né? Aqui não aparece direito, mas a gente diz que quando olhamos numa imagem de satélite, Belém parece um feto. Sabe aquela foto de feto assim, enroladinho? Parece. Né? Aqui não dá para ver, mas em outro momento eu vou mostrar uma foto para vocês perceberem. E aí, gente, eu não sei se a qualidade está boa aí da visualização, mas quando você olha essa percepção aqui desse espaço, você também, dentro da agronomia, precisa acostumar os seus olhos a identificar as feições. Dentro do geoprocessamento, a gente fala muito dessa palavra, as feições. Ah, qual é aquela feição? Ou qual é aquela camada? Ou qual é aquele objeto? Não é um objeto garrafa, né? Não é um objeto coisa. É um objeto identificável. Então, quando a gente está falando nesse mundo do gel, o que é o objeto? O rio é um objeto, né? O solo é um objeto, a vegetação é um objeto. Ou seja, o que é aquilo que a gente identifica? Nós temos aqui no Google uma imagem que ela está colocada como uma imagem da cor do tipo natural. Então, foi feita uma composição colorida de um jeito natural, como os nossos olhos veem, né? A vegetação mais verde, o rio azul ou amarronzado no nosso caso. Por que amarronzado? Porque é característico da nossa região esse tom mais terroso, né, dos nossos rios, mais barrento, por conta da estrutura do solo, que é um pouco mais barrenta mesmo. Então aqui a gente tem uma feição
que é a cor natural, que a gente chama, tá? Só que quando a gente for falar de imagem de satélite, vocês vão perceber que nós temos várias formas de compor a imagem e que essas formas, essas cores, elas podem ser usadas para facilitar o nosso entendimento. Por exemplo, eu posso colocar um rio vermelho. Por quê? Porque eu quero destacar, eu quero realmente reforçar. Não que ele seja vermelho, mas na percepção do meu olhar, ele vai ser mais destacável, né? Como se fosse um marca-texto lá no nosso livro, no nosso texto. Então, essa percepção visual vocês precisam acostumar. Vocês precisam olhar muito para as imagens para que vocês possam acostumar a identificar essas coisas. Então, vamos lá. Aqui eu imagino que para todos vocês seja muito perceptível que essa parte marrom onde está mexendo o meu mouse é um rio, né? Na verdade, aqui, olha, a gente tem o oceano, né? Então, a gente tem aqui o oceano, certo? Do oceano, o nosso rio, né? A gente tem alguns rios que se encontram, ele vai desaguar aqui no nosso oceano, certo? Então, é aqui, né? Nessa parte, a gente começa a ver os nossos principais rios, certo? E aqui, a gente começa a olhar Belém. Então, aqui a gente tem Belém, aqui a gente tem Ananindeua, que eu venho trabalhando há um tempo, também já estou acostumada com essa feição de Ananindeua. Nós temos aqui a ilha de Pilatos de Ananindeua e essa área aqui mais vegetativa de Abacatal, que é uma região quilombola, né? Essa parte um pouco mais clara, que eu estou dando zoom, né? Que ela parece assim um tom meio bege. Eu estou dando zoom, né? Vocês estão vendo que a gente consegue ver as quadras, né? As quadras das delimitações das ruas, né? Essa parte mais acinzentada é a rua que é asfaltada. Ou seja, eu consigo olhar e identificar. Eu consigo olhar e identificar que aqui é uma vegetação. Eu consigo olhar e identificar que aqui é um trevo, né? Ou melhor, que é uma rotatória. Então, eu consigo identificar as feições de forma visual, beleza? E, conforme eu vou olhando ao redor, aqui é onde vai passar meu mouse, olha, eu tenho uma grande estrada. Não sei se vocês conseguem ver nessa distância que está aqui. Então, eu consigo enxergar uma grande estrada. Essa estrada, obviamente, me leva a associar. Aqui ela não está dizendo que é, mas ela me leva a associar que seja uma rodovia, e uma grande rodovia que conecta vários municípios. Então, eu, apenas de olhar essa imagem, consigo supor, quase que 99%, de que é a BR-316. Não sei se vocês poderiam achar outra coisa, se concordam ou discordam, digam aí. Digam aí, povo de Deus. Vocês acham que essa linha que está passando aqui no meio da nossa tela poderia ser a BR ou não? Ou poderia ser a Independência? Ou poderia ser a Mário Covas? Ou poderia ser outra coisa? Ou a alça viária? O que vocês acham que pode ser? Eu acredito que seja BR, professora. BR, né? Bom, por que a BR? Porque a gente sabe que ela conecta esse monte de município, tá? Então, é por suposição que eu tô fazendo essa associação, tá? Se eu me aproximar mais, eu consigo, né, ver algumas características dela. Então, a gente tem o Almirante Barroso, ó, que aí a gente conecta, né, aqui. Vamos ver mais. Eu estou seguindo aqui a minha BR, olha. Estou seguindo.
A BR faz uma pequena curva, é isso? É. Aqui como se fosse em Marituba, certo? Aqui próximo de Marituba, Benevides. Depois ela chega aqui em... Eu suspeito que seja Santa Isabel aqui. Cadê a galera de Santa Isabel? Será que é Santa Isabel? É. Santa Isabel, por quê? Bem aqui, ó, tem tipo uma semi-rotatória que aqui vai para Vigia. Não sei quem já passou por ali conhece esse pedaço, né? Então o carro vem, quebra aqui e depois ele entra para Vigia, tá? Aqui a gente tem o bombeiro. Vocês já viram que tem um bombeiro lá perto? Acho que é aqui, não é aqui, olha, bombeiro, tá? Então, para mim saber essas coisas, eu realmente tenho que olhar, eu tenho que enxergar, tá? E aí, passando ali Santa Isabel e tudo mais, eu chego em Castanhal. A cidade de Castanhal, a parte mais urbana, ela tem esse jeitinho bem aqui, né? Eu já estou acostumada também a enxergar ele e a encontrar o IFPA. Por quê? Porque o IFPA também tem uma característica, um polígono assim, que tem um formato único, né? Tá? E ele tem aqui esse pequena, como é que a gente fala? Barragem, né? Tem uma barragem aqui da UFRA que cria esse espaço aqui, ó. Tem essa outra barragem e aí me faz rapidamente identificar esse lugar, tá? Por que eu tô falando isso para vocês, gente? Porque é preciso que vocês tenham essa noção, né, de identificar para que lado eu vou, para que lado eu estou, como ir, como enxergar e o que isso pode ser, né? Aqui essa imagem ela é uma imagem de alta resolução, ou seja, eu consigo ver com detalhes as informações e isso facilita muito para mim, né? Por exemplo, eu gostaria que vocês me dissessem. Aqui é o campus Castanhal, tá, gente? É o IFPA Castanhal. Mas eu queria que vocês dissessem para mim o que é esse negócio verde aqui. Parece o número 1 ao contrário. Vocês sabem? O bloco pedagógico. Bloco pedagógico. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Concordo. Beleza. Bloco pedagógico, gente. Por que é o bloco pedagógico? Porque ele é único ali naquele campus, né? E o telhadinho verde dele é inconfundível, né? Então, a gente tem também essa feição, que tem ali a rampa e tudo mais. Então, é muito fácil de identificar, porque o detalhe dele, ele tá super visível pra gente, tá? Então, aqui eu tenho um contexto de imagem de alta resolução. Eu vou jogar aqui aleatoriamente no Google para vocês verem o negócio. Vou mostrar um outro tipo de imagem que a gente também trabalha. Cadê aqui? Aqui, um exemplo, tá? Gente, eu tô pegando assim bem aleatoriamente. Cadê? Tá? O momento da aula da gente fazer o download ainda vai existir. Beleza. Então, eu peguei aqui de um blog qualquer do Pará, só para mostrar para vocês um outro tipo de imagem de satélite que a gente também costuma utilizar aqui. Então, aqui, vamos lá. Aqui, pronto. Essa imagem aqui também é de uma área mais ou menos de Belém, tá? É uma cena
de um satélite chamado Landsat, tá? Que é, teoricamente, um dos primeiros satélites a disponibilizarem gratuitamente imagens para nós civis. Antes disso, era muito utilizado pelos militares, né? Mas aí ele veio com uma era técnico-científica e a gente passou a ter acesso a essas imagens. Então, olha lá, aqui a gente tem Belém, tá bom? Que é essa área onde está meu mouse, é Belém. E aqui onde está meu mouse é Castanhal, certo? Essa imagem aqui, ela tem um limite de resolução. Ela só permite ver qualquer coisa que tenha 30 metros ou mais. Ou seja, eu não consigo ver o bloco pedagógico. Por que eu não consigo ver o bloco pedagógico aqui dentro? Deixa eu medir aqui quanto tem o bloco pedagógico. O bloco pedagógico tem... Peraí, que tá burro aqui. O bloco pedagógico tem... Cadê? 60 metros. Beleza, 60 metros. 60 metros daria para ver o bloco pedagógico, tá? Seguido de a menos. Mas qualquer área que tenha menos que 60 metros, deixa eu ver aqui, menos que 30 metros, perdão. Deixa eu ver aqui a biblioteca. Pronto, a biblioteca tem 25, tá? A biblioteca já não é percebida dentro de imagens desse tipo de Landsat aqui. Por quê? Porque vários satélites possuem resoluções espaciais diferentes. Existe um tamanho de limite de caracterização dessas feições, tá? É que nem nosso celular. Tem celular que ele é de 12 megapixels. Tem celular que é de 25 megapixels. Tem celular que é de 4K de resolução, altíssima resolução, né? Então, assim como tem essa tecnologia de celular, a gente também tem os tipos de satélite e eles vão disponibilizar imagens. Por isso que a gente utiliza essa imagem aqui do Landsat para fazer análise voltada mais para a vegetação. Quando eu quero ver a área de desmatamento, quando eu quero ver uma área que está florestada ou reflorestada. Por quê? Porque eu vejo coisas grandes, eu vejo um Pará inteiro, eu vejo uma Amazônia inteira, tá? Se eu quiser trabalhar com análise melhor, né, de uma propriedade, de uma área com alta resolução, o Google, ele é a nossa melhor ferramenta nesse atual momento. Existem outros satélites que ele também vai dar uma resolução um pouco entre o Google e o Landsat, por exemplo, né, que vai ser o Ciberes, ele vai dar uma resolução um pouco melhor, o Sentinel, o Planet, que também são tipos de satélites que vão dar, às vezes gratuitamente, às vezes de maneira paga, imagens para a gente de alta resolução e média resolução. Tem um site muito legal aqui, que é o da Embrapa, Embrapa Satélite. Embrapa Satélite. Pronto. Embrapa Monitoramento de Satélite. Esse site aqui, muito legal, gente. É ótimo para estudar, tá? Para quem gosta bastante dessa área. Quem for fazer essa disciplina depois, ou quem já fez e quiser rever, quem for fazer concurso público, tudo isso é importante. Eu vou jogar no Zap, tá, gente? Que aí fica mais fácil. Ixi, está desconectado. Pronto. Joguei aqui no Zap, mas vou deixar aqui no chat também. Pronto, tá no chat. Então, aqui nessa Embrapa Satélite, nós temos aqui essa palavra satélite e sensores. Vamos colocar aqui satélite. Então, aqui, olha, ele vai dar uma lista de satélites que a gente tem. Nós temos os ativos e os inativos. Os inativos é os que já pararam de funcionar, tá?
E os ativos são os que estão em funcionamento ainda. Então, vocês podem conhecer todos eles aqui. Olha, bem aqui tem o Landsat, que eu acabei de falar para vocês. Então, eu posso clicar no nome do Landsat. Aí, ele vai abrir, ó. E ele vai explicar tudo sobre o Landsat. O que é o Landsat, né? Ó, ele é o primeiro satélite desenvolvido para atuar em pesquisas de recursos naturais, como eu falei para vocês. Tá? E ele tem muita coisa, as características. Então, hoje nós temos 9 satélites. Aqui tem Landsat de 1 a 8, mas já foi lançado o 9º, tá bom? Então, a gente pode olhar aqui todo o histórico desse equipamento, todas as informações do mundo aqui, tá bom? E olha aí os tipos das imagens, né? Então, vocês podem olhar e conhecer um pouquinho mais, tá? Deixa eu botar outro satélite aqui, pera lá. Satélite ativo. O satélite GeoWire, bem aqui, ó, GeoWire, ele é um dos satélites que compõem as imagens do Google. E eles possuem em torno de 1 metro de resolução, né? De 46 centímetros de resolução, ou seja, eles conseguem ver tudo que tem de 46 centímetros para mais. Ou seja, ele consegue ver quase tudo, né, gente? Então, ele é um dos satélites que compõem essa imagem grandona aqui, bonitinha, do Google, tá? Então, aqui tem todas as informações, ó, estão vendo aqui? Todas as informações da cidade, tá bom? Então, esse é um site muito legal para vocês aprenderem mais sobre satélite. Não sei se vocês ainda vão fazer essa disciplina ou já fizeram. Se vocês forem fazer essa disciplina, provavelmente vai ter essa matéria. Então, aqui é um bom lugar para vocês conhecerem e para vocês trabalharem, tá? Bom. Então, voltando aqui para o nosso Google, tá? Considerando essa necessidade que a gente tem de identificar os lugares, né? Para que a gente possa, por exemplo, fazer o cadastro ambiental rural, a gente vai utilizar este Google para facilitar o nosso trabalho. Ele não é a sua totalidade, mas como eu falei para vocês, ele é uma ferramenta muito boa para a gente começar a trabalhar. Então, para a gente começar o CAR, por exemplo, a gente precisa minimamente ir lá na propriedade. Lembra que eu falei? A gente vai em campo, a gente coleta os dados no GPS, no UTMGel, né? Ou em outro aplicativo, volta para o computador, inclui lá no nosso QGIS, seja na nossa tabela, seja importando pelo cabo, né? Seja digitando a coordenada. Então, a gente pode fazer tudo isso e, a partir daí, a gente vai começar a delimitar a nossa área. Então, vamos começar aqui a delimitar a nossa área. Eu vou considerar aqui o tamanho do nosso IFPA, tá bom? Eu vou fazer um desenho aqui do nosso IFPA, porque eu sei como ele é, tá bom? Mas, se eu não soubesse qual era o correto, gente, o que vocês precisam fazer para vocês irem numa propriedade e fazer exatamente o limite da propriedade? Vocês têm que chegar lá, vocês têm que falar com o dono da propriedade ou dona, vocês têm que perguntar se ele tem algum tipo de documento, seja posse, recibo de compra e venda ou mesmo título. Você pega esse documento e no documento ele vai ter o memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? Vamos lá. Memorial descritivo nada mais é do que um texto, um papel, um wordzinho, descrevendo o que é quais são as coordenadas que delimitam a tua propriedade, tá? Então, deixa eu clicar aqui, deixa eu ver aqui o que fala. Então, o memorial descritivo, ó, ele é um documento público e obrigatório, então as propriedades têm que ter.
certo? Cadê aqui? Importância da obra, construtora. Beleza. Bom, mas era um exemplo que eu queria mostrar para vocês. Então, ele é um texto que vai dizer, olha, a propriedade da dona Tatiana inicia-se na coordenada geográfica ou na coordenada UTM, número tal. Se direciona para o lado direito, né, ou ao norte, ou ao leste, ou ao sul, enfim, né, com um ângulo tal de rumo e azimuth, e assim vai. Ele vai te falando quais são essas coordenadas. Então, você pode pegar essas coordenadas, anotar, colocar na sua planilha e inserir ela lá no seu QGIS ou aqui no Google, tá bom? Então, aqui a gente tem, olha, um modelo. Beleza, tem um modelo bem aqui. Ah, gente, esse site aqui do Adenilson Giovanni é muito legal. Às vezes ele coloca um material gratuito, ele é bacana. Vocês podem seguir ele aqui, que ele dá muitas dicas legais, viu? Para quem gosta dessa parte de topografia aí. Bom, aqui ele mostra, olha, um exemplo de memorial descritivo. Então, partindo do ponto 88, situando-se no limite da fazenda X e Y, definido pela coordenada tal, ao norte, tal. Ou seja, ele vai dando todas as coordenadas como se fosse de todos os pontos, de todos os cantinhos daquela propriedade, tá? Então, normalmente, ou melhor, a gente espera que os donos das fazendas, eles possuam isso, né? Para que possa ajudar a gente. Se não tiver, você pega o seu GPS, você vai lá no campo e coleta esse dado, tá bom? Então, são as diversas formas de vocês fazerem. Eu vou copiar aqui, olha, o link dele para passar aqui para vocês também. Pronto. E aí, então, considerando que eu tenho esses pontos, que eu sei esses pontos, ou considerando que eu realmente sei onde está esse limite, que eu já fiz esse mapeamento, eu vou começar a criar polígonos. O que é polígono? Polígono nada mais é do que uma delimitação de uma área em que eu tenho o primeiro e o último ponto coincidente, ou seja, eu tenho uma área delimitada. Dentro do geoprocessamento, nós temos 3 tipos de dados desse tipo que eu estou falando para vocês. Eu vou colocar aqui, olha. Dados de SIG, que são os dados vetoriais, primeiro. Eu vou falar dos vetoriais aqui agora. Então, os dados de SIG travou. Vou botar aqui na imagem. Pronto, aqui, ó. Os dados de SIG, certo? São utilizados para a delimitação de objetos. E essa delimitação, elas podem ser de 3 formas. De pontos, que a gente já viu como já trabalhou como pontos. De linhas, ou seja, o primeiro e o último ponto não são os mesmos, né? Então, eu tenho linhas. E eu tenho uma representação de área quando eu tenho um polígono fechado, né? Em que o último e o primeiro vão coincidir, vão ser fechados. Tá? Aqui, vou até copiar esse link aqui para vocês. Não fiquem preocupados, né? Ah, a professora mandou um link aqui do InfoEscola. Relaxa, gente. Vai lá e estuda com isso. Só não pode fazer artigo científico, mas estudar pode, tá bom? Não fiquem tristes. Então, vou botar aqui. Então, você pode fazer uma leitura aqui desse material e você vai ver, né, que existem esses 3 tipos de dados que a gente começa a delimitar o dado espacial dentro do geoprocessamento. Felipe, eu estou gravando aqui a aula. Pronto. Então, aqui no meu Google Earth,
Aqui nesses ícones de ferramenta, nós temos aqui 1, 2, 3. A terceira ferramenta, ela tem o nome escrito adicionar polígono. Então, quando eu clico nela, eu vou habilitar a possibilidade de criar um polígono aqui na minha área, tá? Então, quando eu clico, ele abre essa caixinha automático, tá? Eu não vou dar o OK ainda. Eu vou primeiro desenhar a possível área que é a minha fazenda. Então, vejam, eu estou fazendo do IFPA Castanhal, mas se vocês estiverem na propriedade da Dona Maria, vocês vão delimitar a propriedade da Dona Maria, tá bom? É só um exemplo que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, no nome do meu arquivo, vai ser área, underline, IFPA. Pronto, só vou fazer isso, não vou fazer mais nada, vou arredar aqui para o lado para poder ouvir, tá? Então, o IFPA, ele tem essa área aqui, mais ou menos, e essa reserva florestal, a metade dela é do IFPA. A outra metade não é, tá bom? É indicado dentro do geoprocessamento que a gente sempre colete dado, né, do norte para o sul, do leste para o oeste, ou seja, no sentido horário. Então, eu vou começar aqui de cima, tá, do meu norte. Então, o IFPA, ele começa mais ou menos aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer? Quanto mais eu der na minha área, melhor o meu limite. Não sei se vocês estão conseguindo ver com os olhos de vocês, mas aparentemente esse primeiro ponto ele está bem na extremidade da minha propriedade. Só que olha só quando eu dei o zoom. Eu acabei coletando, né, um pouco para fora. O que eu faço? Eu vou clicar nele, aí vai aparecer uma mão e posso arredar, tá bom? Então, quanto mais eu der, muito melhor para minha área, tá? Então, eu vou dando zoom para me delimitar ao máximo essa minha área, tá? Beleza, então assim, gente, é um trabalho manual, mas existem os trabalhos automáticos. Só que para a gente passar para a etapa automático, eu preciso que vocês façam um trabalho manual para entender. E também porque ele é útil, tá? Ele ainda é usado, tá bom? Então, lembrando, quanto maior o zoom, melhor o detalhe que você vai fazer. Não esqueçam que se a gente erra 1 minuto, 1 segundo ou 1 grau, a gente está errando distância no mapa, tá? Então, isso é bem perigoso. Então, eu vou fazer aqui um pouco mais rápido, não vou fazer com tanto limite, com tanto delimitação, para que a gente consiga concluir hoje ainda, tá? Então, eu vou chegar até aqui, mais ou menos, tá? Que é o limite do IFPA. Venho até esse cantinho aqui, vou dar um zoomzão, bem aqui. Pronto. Aí, eu venho um pouco para a direita, que aqui eu tenho a minha área de pastagem. E tenho também, gente, aqui desse lado, é o Cibram. Não sei se vocês conhecem, que fica lá na lateral do IFPA. Ele é uma propriedade do IFPA que está cedida para o UFPA. Tá? Então, eu tenho que ter cuidado aqui para delimitar ele e tirar ele da opção, tá bom? Porque aí ele já tem uma gerência com outra instituição, tá? Então, eu venho até o limite da minha pastagem. Tô dando zoom, tá, gente? Volto. E aí, olha só o detalhe. Vocês começam a perceber que essa área aqui do Cibram, ela não é reta. Ela tem uma leve curva. Então, eu não posso pegar uma linha e fazer uma reta. Por quê? Porque eu vou acabar sobrepondo em cima de outras áreas. Toda vez que eu tiver uma curva, eu tenho que fazer vários pontinhos, de modo que esses pontos eles possam acompanhar a curva. Ou seja, quanto maior a quantidade de ponto, melhor vai ficar a minha curva, tá?
Quanto menos ponto, mais reto fica. Então, é algo mais ou menos assim. Tá? Então, eu estou tentando ao máximo seguir aqui uma possibilidade de curva. E assim vai. Então, a gente vai trabalhar, né? Até o limite aqui da UFPA também, tá? Então, cheguei aqui no limite da UFPA. Beleza. E vou seguir um pouco mais reto aqui também. Aqui, ó. É mais ou menos aqui que termina o IFPA, tá? E aí, gente, detalhe. Eu preciso fazer uma curva aqui. E como ficou esse negócio branco aqui, esse polígono branco, eu não vou conseguir ver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha caixinha aqui e antes de eu dar o OK, eu vou clicar nessa segunda aba aqui de estilo e cor, tá? E aqui é onde tem a palavra área, cor. Eu vou tirar essa opção sólido mais circunscrito. Então, eu vou deixar uma área apenas circunscrita, ó. E aí ela fica vazada, né? Ela fica sem tinta aí no meio. E aí isso permite que eu visualize melhor o que está embaixo desse polígono. Então, eu fiz essa edição só para ajudar na minha visualização. Não dou OK. Eu só arredo para o lado e continuo. Então, eu volto aqui para essa minha área, ó. E o IFPA, ele tem mais ou menos aqui, essa área aqui. Professora, como tu sabe disso? É porque eu já tive acesso ao documento, tá? E eu já fiz o CAR aqui do IF. Pronto. Então, o nosso IFPA, ele tem mais ou menos essa área aqui, tá bom? Descontando aqui o CIBRAM e a UFPA, que aí eu estou considerando que seja das outras propriedades. Então, fiz a delimitação da minha área, venho nessa aba e dou OK. Pronto, ela já existe. E tudo que eu for fazendo, ela vai ficar nessa lateral esquerda aqui, ó. Vejam que aqui embaixo eu coloquei área IFPA e quando eu dei OK já ficou área IFPA, tá? E a partir daí, gente, eu vou começar a delimitar aquilo que eu consigo visualizar. O que eu não consigo visualizar, eu vou ter outras formas de fazer essa visualização. Eu vou agora, nesse momento, delimitar para vocês dois rios que tem aqui no IFPA. O nosso IFPA possui 3 nascentes, certo? Ele possui 3 nascentes. Essa nascente, em algumas vezes, vocês conhecem algum Michael Nokian? Sim, Vocês conhecem? Hein? Sim. Ah, tá. Não, gente, é que eu fico com medo de ser alguma invasão e já aconteceu isso com a gente. Tá bom. Voltando aqui, né? Então, o IFPA possui 3 nascentes, né? É mais ou menos, tipo, uma aqui e uma por aqui. Eu não sei ao certo ela de cor. Então, nesse caso, como eu não consigo ter o limite correto da minha nascente, o correto é ir em campo. Então, para me pegar esses dados, a gente tem que pegar o campo e ir lá com o GPS, ir no lugar e coletar a minha nascente, tá bom? Mas, como eu sei mais ou menos onde elas ficam, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, eu vou colocar essas nascentes como pontos. Então, eu uso essa segunda ferramenta, que é adicionar um marcador, que ele vai gerar um ponto. Então, eu vou clicar nela, vou arredar aqui para o lado, e vou escrever no nome, olha, nascente 01. Vai ser a minha primeira nascente. Então, eu vou arredar ela, e ela é mais ou menos aqui, essa nascente, certo? Mais ou menos aqui. Vou dar OK. Volto lá no meu PIN e vou escrever nascente 2. Nascente 02. Vou dar um OK. Opa, errei. Essa nascente, ela não era aqui. O que eu vou fazer, já que eu errei?
Eu vou aqui na minha lateral esquerda, aonde ela está lá guardadinha, clico com o botão direito e clico em propriedades. Quando eu clico em propriedades, ela fica habilitada para me mexer nela de novo, tá? Então, eu vou ajeitar ela, que eu dei o ok sem ajeitar onde era o lugar dela. Então, nascente, botei o nome de novo aqui. E a outra nascente, ela é mais ou menos aqui, olha. Tá? Como eu falei para vocês, eu não tenho certeza de que é aí. Eu tenho uma vaga lembrança de que elas eram aí, tá bom? Estou fazendo de forma fictícia e o correto é ir lá em campo e coletar o dado. E aí, como eu falei para vocês, eu já fui lá na nascente e já coletei esses dados no GPS. Eu tenho eles aí. Depois a gente pode pegar e refazer com os dados reais para vocês verem como é que é. Mas eu quero que vocês aprendam a visualizar, que vocês aprendam a entender e a perceber o espaço que a gente tem, tá? Então, ok. E por fim, eu vou colocar uma terceira nascente, que ela tá mais ou menos aqui, ó. Por aqui, tá? Então, ela vai estar mais ou menos aqui, a nascente. Certo? Então, eu vou botar aqui nascente 3. Pronto. Então, eu tenho as 3 nascentes. Por que é importante a gente mapear a nascente? Vamos lá, porque ela é importante. Então, eu vou botar aqui, app de nascente. Quando a gente está falando da questão ambiental, e principalmente da questão da agricultura, quando a gente vai implantar uma área, né, colocar uma área plantada de qualquer cultura, a gente precisa saber onde tem água, né? Seja para a gente trabalhar num contexto de irrigação, seja para que a gente conheça o lugar e se a gente vai usar algum tipo de defensivo ou algum tipo de adubo, para que aquilo não escorra, né, e não contamine aquela área. Então, a gente precisa conhecer aonde tem água no nosso terreno. E isso vai ter a ver também com o tipo de solo, o tipo de cultura que a gente vai decidir implantar, tá? Então, saber onde está a água dentro do nosso terreno, ela é primordial. E aí, o código florestal, gente, vou botar bem aqui, já vou mandar para vocês. Detalhes de app. Estou abrindo um bocado de coisa aqui que eu vou mandar para vocês. O Código Florestal 12.651, de maio de 2012, ele considera o seguinte, tá? Vou abrir aqui uma foto ilustrativa para vocês. Vocês conseguem ver daí? Deixa eu botar maior. O que a gente não vê normalmente, né, gente? Eu já visitei muita área, já trabalhei em área, e essa app de nascente, ela não era muito comprida, né, vamos dizer assim. Então, olha lá. Todas as vezes que eu tiver uma nascente, cadê aquele desenho bonitinho? Aqui, tá? Ó, nascente, olho d'água. É obrigatório que do ponto central da minha nascente, ao redor dela, de um raio de 50 metros, eu tenha uma APP, Área de Preservação Permanente. Então, eu obrigatoriamente preciso preservar aquela área. Aquela área não é reserva legal, aquela área é APP mesmo, tá bom? Então, eu preciso que vocês, quando forem planejar a área de agricultura de vocês, olhem ao redor da nascente e identifiquem formas de proteger aquela área. Por quê, gente? Se você protege a nascente, você dá subsídios para que mantenha o rio, para que mantenha o curso d'água naquele lugar. Então, se eu tenho água, eu tenho vida, tá? Então, manter, cuidar, proteger as nossas águas, ela é fundamental para que a gente tenha uma agricultura sustentável, tá? E eu não estou falando apenas de pequenos agricultores, eu estou falando de grandes agricultores também, estou falando do próprio agronegócio também, e estou falando também da pecuária. Então, não achem, né, que o curso aqui está lidando com uma única linha, pelo contrário. Em todos os tipos de agriculturas possíveis, a água é o ponto principal. E se eu não protejo, aquela água seca, aquela nascente acaba,
né? Então é preciso cuidar dela. A professora, eu fui num lugar e o cara tinha uma nascente e aquela nascente não tinha nada, né, ao redor. O que eu faço? Aí depois a gente vai ver as possibilidades de recomposição dessa área, né? Uma grande dica que a gente tem é recompor através de SAFs, né? Para que vocês possam trazer, por exemplo, espécies frutíferas, espécies florestais também, mas que vocês tenham ali uma área que você possa, né, fazer uma boa cobertura, mas que você possa ter formas sustentáveis também de utilizar aquela área, como a coleta de frutos, né? E eu não estou falando aqui de uma agricultura intensiva, estou falando de uma área que eu vou precisar manter, eu vou precisar ter uma biodiversidade, eu vou precisar deixar ela em pé, tá bom? Então, deixa eu copiar aqui esse link para vocês, porque tá legal ele. Eu olhei aqui rapidamente, ele tá ilustrado. E vou colocar aqui no chat, porque eu não sei porque o meu... Sim, Flávia, o Código Florestal, ele exige APP, né? Ele exige. Algumas áreas, até menos de 4 módulos fiscais, que sejam de agricultura familiar, essa APP, ela pode estar junto com a ARL, em alguns casos. Mas, como agrônoma, né, eu acho que como eu sou uma agrônoma, gente, até aproveito aqui para me justificar. Eu sou uma agrônoma bem bióloga, eu acho, né? Eu mantenho a floresta em pé, então o meu trabalho é muito difícil eu raciocinar em tirar a vegetação para produzir agricultura. Eu poucas vezes, né, vou conseguir compreender isso, porque a floresta em pé ela tem benefícios inúmeros, né, e a gente pode ainda viver com ela. Mas, como eu estou falando para vocês, em algumas áreas que a gente precisa desse solo mais exposto, a gente tem que fazer uma percepção do que é módulo fiscal, do que é a área de APP, o que é reserva legal. Então, eu tenho que raciocinar para me planejar bem a minha agricultura, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, eu já passei esse link para vocês. Vou passar esse outro link aqui que ele extraiu do próprio Código Florestal. Tá? Vou botar aqui no chat. E aqui na Embrapa, olha que bonito. A Embrapa também tem aqui uma página que ela vem explicando todo o Código Florestal, gente. Isso daqui, para quem quer trabalhar com preservação, para quem quer trabalhar com áreas sustentáveis, ela é fundamental essa leitura, tá? E eu falei ainda há pouco sobre as nascentes, correto? Só que depois eu vou mostrar para vocês dos rios. Os nossos rios também precisam ter APP, ou seja, quando eu tenho um rio que a largura dele é até 10 metros, eu mantenho uma APP de 30. Quando eu tenho rios entre 10 e 50 metros, eu tenho uma APP de 50. E assim por diante. Tá? Então, essa daqui é uma área que você não precisa decorar, mas você precisa saber achar, tá bom? Saber encontrar onde estão. Então, eu copiei aqui várias coisas de APP, tá bom? Para vocês acompanharem aí. Então, professora, eu lido com pecuária. Como é que eu vou fazer que eu preciso botar pasto? Tranquilo, gente, você pode botar pasto, você pode fazer uma integração, lavoura-pecuária, floresta, silvicultura, né? Você pode ter uma nascente no meio do seu pasto, você coloca aquela área preservada, aquela sua APP, e ao redor você coloca o seu pasto, não tem problema nenhum, né? Você tem que adequar, você tem que, de alguma forma, né, compensar essa área que está desmatada para o benefício do próprio animal que está ali, né, o boi, o cavalo, o caprino, o ovino, enfim. Ou mesmo de nós, né, nós animais, seres humanos, e da própria vegetação. Então, essa questão ambiental do agrônomo ela é muito forte aqui na Amazônia. A gente não vê muito essa pegada de APP, disso, daquilo, para o sul e sudeste. Por quê, gente? Porque o bioma deles é outro.
tá? Então, outro bioma, outra ideia, outro raciocínio. Então, a galera lá do Rio Grande do Sul, ele não pensa como a gente, né, com todo esse cuidado aí dessa vegetação. Lá é outros 500. Mas a gente está criando agrônomos para trabalhar na Amazônia, porque a gente precisa muito. Ah, professora, eu quero trabalhar no Sul, em São Paulo. Ótimo, vá. Tá? E aí, quando você for lá, você pega e faz um pequeno... Entra nos grupos do WhatsApp, aí, no grupo do WhatsApp dos agrônomos do Sul e Sudeste, tá? Para você entender como é a vida, né? Como é que lida com as áreas de lá. É só isso. Você vai ter que se adaptar a trabalhar com aquela região, tá bom? Amazônia Legal, exatamente. Que é, inclusive, né? Até ela passa do Brasil, a nossa Amazônia Legal. Alguém quer fazer alguma consideração antes de eu voltar aqui pro Google? Quer comentar alguma coisa, Flávia? Professora, eu só tenho uma dúvida. Como é que tira aquela cor lá do polígono que eu fiz aqui no meu mapa? Não estou conseguindo tirar. Tá. Lá na cor do polígono, vamos lá. Você já fez o polígono, né? Então, você vai... Olha aqui na minha lateral esquerda, o meu polígono está escrito área IFPA. Então, eu clico com o botão direito, propriedade. Se o teu já tiver aberto, isso daqui pode deixar aberto, tá? Você vai nessa segunda aba, estilo e cor. Sim, sim. E aí, você vai aqui nessa opção de área, tá? Você vai nessa palavra aqui. No meu tá escrito circunscrito. No teu pode ser que esteja escrito sólido ou sólido mais circunscrito. Então, você tira o sólido, né? Você escolhe só o circunscrito, que é só o ao redor. Aí, ele vai ficar transparente. Ou você pode deixar sólido e circunscrito, certo? Porém, você deixa a opacidade 0. Como assim 0? Porque aí ele vai ficar transparente, ele não vai ficar opaco. Né? Se você bota 0 opacidade, é porque ele está transparente. Também é uma opção. Aí você dá OK. Tá bom. Tá? Então, beleza. Então, a gente fez a nossa app, a gente fez a nossa nascente, mas a gente não fez a app. Por quê, gente? Porque aqui eu não tenho como fazer a minha app de modo adequado. Aqui eu vou gerar minha app em outro software, lá no QGIS, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui a app, a nascente. Agora, eu vou desenhar o meu rio, porque se eu tenho nascente, eu tenho rio, tá? Quando eu diminuo o meu zoom, gente, eu consigo perceber, não sei se vocês estão vendo por aí, eu consigo perceber uma pequena diferença de tonalidade do meu verde. Por exemplo, essa tonalidade aqui à direita é um verde claro. Então, eu afirmo para vocês que aqui eu tenho uma vegetação rala, uma vegetação pequena, folhas pequenas, né? Provavelmente é uma grama, um pasto, né? Pode ser uma braquiária, pode ser algo pequeno, pode ser uma capoeirinha até, tá bom? Aqui nessa área mais granulada, que tem um verde bandeira, que a gente chama, eu afirmo para vocês que aqui eu tenho árvores, eu tenho uma vegetação maior, correto? E aqui, gente, não sei se vocês conseguem, mas eu também já estou acostumada, eu consigo. Eu vejo um quase preto, um verde com uma tonalidade um pouco maior. Vocês conseguem ver? Dá para ver, sim. Dá para ver, né? Então, isso é um indicativo de que essa vegetação que está ali, ela é uma vegetação mais túrgida. Ela é uma vegetação que tem mais água. Provavelmente porque ela está ao redor de um rio. Né? Então, aquela vegetação que fica ao redor do rio, que é chamado mata ciliar, ela, na verdade, é uma vegetação que ela está consumindo mais água do que aquelas que estão ao redor dela. Isso é natural. Então, aí, a vegetação fica mais escura, um verde escurão. E isso faz com que eu possa associar, não é necessariamente, né? Mas é uma associação de que aqui debaixo dessa árvore eu tenho um rio. Porque eu sei que essa vegetação ela tem essa cor. E também, gente, eu consigo ver uma feição
eu consigo ver uma linha, eu consigo ver um caminho, eu consigo ver um trajeto. Então, isso também me leva a crer que é uma área que tem o traço de um rio. Então, isso são associações que a gente faz. Professora, eu não consegui ver isso, não entendi nada, não sei o quê. É normal. Para que você comece a fazer essas associações, você tem que se acostumar a trabalhar com isso, você tem que acostumar a lidar e a enxergar esse tipo de imagem. Tá? Por isso que é importante que vocês estejam o tempo todo olhando para a imagem de satélite. Pega uma bonita, bota de fundo de tela do teu celular, do teu computador, que isso vai estimular o teu cérebro a raciocinar um pouco nesse sentido, tá? Então, beleza. Considerando isso, eu vou desenhar o meu rio. E para desenhar o meu rio, eu também vou clicar eu também vou clicar nessa terceira ferramenta aqui, na quarta ferramenta escrito adicionar caminho, tá? 1, 2, 3, 4, quarta ferramenta. Então, o caminho, ele vai ser uma linha, né? Um caminho mesmo. Então, eu vou colocar aqui, Rio 1, Rio 01. E antes de dar o OK, eu vou pegar e vou começar a desenhar o meu rio a partir aqui do meu rio 1. Para lá. Então, o meu rio 1. Deixa eu ver aqui como ele tá. O meu rio, eu acho que a minha nascente é em outro lugar aqui. Peraí que eu vou corrigir a minha nascente ainda. A minha nascente 1, eu acho que ela é bem aqui, ó. Tá? E aí eu volto lá pro meu rio 1. Cadê meu rio 1? Cancelei meu rio. Vamos lá de novo. Caminho. Rio 01. E aí, ó, eu vou desenhar mais ou menos aqui o meu rio, que eu suspeito que sejam aqui. Professora, eu tenho que desenhar todo ele? Não. Desenha o que tem dentro da tua propriedade. O resto é resto, tá bom? Desenhei e vou dar OK. Pronto, tá aqui o meu rio. Vou de novo lá em caminho e vou fazer o meu rio 2. Ops. Eu errei aqui, ó, eu vou dar um delete, tá? Pronto. Desenhei até a propriedade. E agora eu vou fazer o rio 3. Ixi, buguei aqui o negócio. Vou lá no rio 2 de novo e marcar rio 2. E o rio 3, olha, eu vou cancelar ele, porque eu botei no rio 3 ponto. De novo aqui. Agora. Rio 03. OK. Tá?
Voltei lá para propriedades. Pronto, e ele continua por aqui assim, tá? Esse nascente 1 e nascente 2, eles se conectam bem aqui, mais ou menos. E aí ele começa esse outro aqui, tá? Mas eu não preciso desenhar, por quê? Porque tá fora da minha propriedade, então não cabe a mim resolver esse problema, tá? Professor, eu preciso apagar um. Você vai fazer a gestão desses dados aqui na tua lateral esquerda, tá? Você vai ter aqui os seus dados, sempre que você precisar apagar, editar, renomear, o que você quiser fazer, é só clicar com o botão direito e propriedades. Aí lá em propriedades ele habilita para você fazer qualquer correção, tá bom? Então eu fiz essa delimitação, tá? Agora, gente, eu preciso fazer a minha reserva legal e o que a gente chama de área de uso do solo. O que é a área de uso de solo, gente? A área do uso do solo, ela é, na verdade, uma área que você vai usar para a sua propriedade. Na nossa legislação do Código Florestal, na Amazônia, teoricamente, toda a tua propriedade, 100% da tua propriedade, 80% dela tem que ser reserva de floresta, se existir, né, obviamente. E você só pode trabalhar com 20%. Quem tiver no Nordeste Paraense, que se encaixar como agricultor e tiver no macrozoneamento econômico ecológico, o que é o macrozoneamento econômico ecológico? Foi um zoneamento que, inclusive, a Embrapa fez, MZE, para delimitar áreas que elas eram potencialmente produtivas, né, para agricultura, para mineração, para isso, para tudo. E aí, dentro dessa área do macrozoneamento econômico ecológico, ao invés de MZEE, para macrozoneamento econômico. Então, ao invés de ser 80%, você, na verdade, pode produzir em 50% e preservar, né, ou ter uma reserva legal de outros 50%, tá? Então, é importante vocês fazerem essa leitura e conhecer. Por que é importante vocês conhecerem? Porque, gente, para você ser um agrônomo mesmo, top de fazenda, você precisa conhecer o seu território, você precisa conhecer esse espaço, né? Aqui, ó. Então, essa área aqui amarela, ou melhor, laranjada, é a área de consolidação. O que é a área de consolidação, gente? É a área que está consolidada para produzir, né? É uma área realmente produtiva, que é basicamente o Nordeste todo, Nordeste e Sudeste. Então, a gente em Castanhal está dentro dessa área, e aí essa delimitação permite que a gente usufrua aí de 50% das nossas áreas. É claro que, se eu tenho uma área que ela está 100% florestada, tá? E eu decido desmatar metade para trabalhar, não vai poder. O meu licenciamento não vai permitir. Mas se isso é antigo, aí tá tudo bem, tá? Então, vou copiar aqui para vocês. Eita, já tem até gente saindo. Vou botar aqui no coisa também. Beleza. Tá? Então, essa área aqui mais verde, né? Ela provavelmente vai ser a minha área de reserva legal. Só que o detalhe é o seguinte. Dentro da minha reserva legal, eu tenho que descontar a área de nascente e a área de APP do meu rio. Então, não quer dizer que toda essa área 100% aqui verde vai ser a minha área de APP. Eu tenho que subtrair essas outras nascentes e rios que eu criei. Só que, como eu falei para vocês, o QGIS, ele me limita. Então, eu vou fazer uma parte aqui e eu vou fazer uma parte lá no QGIS. Então, para concluir aqui, eu vou desenhar a minha área de uso do solo. E aí, eu posso fazer de diversas formas, gente. Eu posso delimitar pedacinho por pedacinho, ou eu posso delimitar a minha grande área. Como assim a minha grande área?
vamos lá. Vamos supor que eu queira delimitar que essa área aqui é a minha área urbana, um exemplo, né? Aqui é uma área urbana ou a minha área administrativa. Então, eu posso vir no meu polígono para criar, eu posso colocar aqui, olha, área, underline, ADM, que é de administrativa. E eu posso, olha, contornar, né, essa minha área toda aqui. Mais ou menos aqui, certo? Para ser a minha área administrativa, tá bom? E depois eu vou somando as outras áreas. Vou dar um ok aqui, beleza? Ah, professora, eu quero colocar aqui que essa é a minha área de aquicultura. Esse é o meu setor da aquicultura. Gente, eu não sei se é, tá bom? Eu tô fazendo fictício. Então, eu vou lá no meu polígono e eu vou botar aqui, ó, setor aquicultura. E aí, eu vou delimitar sempre na extremidade, tá, gente? Porque não pode sobrar espaço. Mas lá no QGIS eu vou mostrar para vocês isso. Então, eu vou clicar aqui, ó. Então, esse daqui vai ser o meu setor da aquicultura. Responsável lá pelo curso de pesca. Um exemplo. Pronto. Vou dar ok, tá? Aqui, toda essa parte vai ser a minha parte de pastagem. Então, eu vou lá no meu polígono, vou escrever pastagem. E vou desenhar minha pastagem linda e maravilhosa, tá? Chego lá na minha extremidade. Venho aqui. Pronto, pastagem. Tá? Pronto, isso daqui é suficiente. E agora que eu terminei de fazer isso, que eu conferi, que eu sei que é tudo ok, eu tenho que levar lá para o QGIS. Então, o que eu vou fazer, gente? Aqui no meu Google, eu vou criar uma pasta. Eu posso clicar aqui em qualquer um desses arquivos. Vamos supor, área e FPA. Eu vou botão direito, adicionar pasta. Então, eu vou colocar uma pasta escrito assim, car, underline, e FPA. Tá? Eu vou dar um ok. Pronto. E aí, dentro do car, eu vou clicar em todos esses desenhos que eu fiz e vou empurrar para dentro dessa pasta. Os rios, clico e arrasto, as nascentes, tá? Eu vou deixar tudo na pasta. Eu poderia ter feito a pasta primeiro, mas esqueci e fiz por último. Pronto. Então, tá tudo aqui numa pasta só, beleza? Quando eu fizer essa pasta só, eu vou clicar aqui no car e FPA, certo? E vou agora clicar em salvar lugar como. Então, eu vou lá em salvar como. Cadê? Tô carregando. Bugou aqui. Já vai dar briga essa área. Que área de agricultura? Não, gente, é fictício, pelo amor de Deus. Pronto, abriu. E aí eu vou lá na minha pasta, né, que eu salvo os meus arquivos. Eu sempre gosto de salvar no disco C, tá? E aí eu vou aqui, deixa eu ver se tem alguma aula. Não tem aula, né? Mas eu posso criar aqui uma pasta. E eu vou escrever o nome da minha pasta IFPA Tati. No caso, a pasta de vocês pode ter o nome de vocês, pode ser o nome da fazenda, pode ser CAR IFPA, CAR Fazenda Tal,
certo? Ai, gente, travou a pasta. Não sei o que fazer, mas... Pronto. Então, eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar IFPA_Tati. E aí, dentro dela, eu vou salvar o cara IFPA lá do Google. Só tem um detalhe. Eu preciso trocar esse tipo, gente, tá? Aqui nesse tipo, eu preciso colocar a opção KML. Então, eu clico em cima dele e troco por debaixo, ó. Para que eu consiga abrir lá no QGIS e fazer as outras edições, tá? Então, KML e vou clicar salvar. Beleza. Ou seja, gente, o Google permitiu que eu fizesse exatamente essa delimitação visual. É o meu limite. O que eu tenho a fazer é isso. Depois disso, eu não posso, né? E eu não consigo ter outras ferramentas de gel. Então, eu tenho que ir lá para o software. É uma necessidade, tá bom? Seja no QGIS, no ArcGIS ou em outro, tá? Para ilustrar aqui para vocês, não sei quem já deu a aula de topografia, por exemplo, a gente tem uma ferramenta aqui que a gente consegue ver cadê aqui que eu não consigo nem ver? Ou a declividade do terreno. Eu vou pegar, por exemplo, aqui esse rio, tá? Eu vou pegar essa nascente, esse rio 01, pera lá. Rio 01, vou clicar com o botão direito e vou escolher essa opção aqui, olha, mostrar perfil de elevação. Ou seja, ele vai me dizer se tem algum tipo de declive, né, alguma altitude que varia nesse pedaço do terreno que tenha essa linha. Então, eu primeiro preciso produzir uma linha e depois criar esse perfil de elevação. Vou clicar aqui. Então, olha lá, no meu Rio 1, olha só que legal, gente, ele variou quase 5 metros, né? Então, vejam aqui, ó. Acho que eu botei minha mão. Nessa área onde tem o pin amarelo, bem lá em cima, onde tem essa seta vermelha, esse ponto, essa nascente, ela tá com uma altitude de 40 metros, tá? Neste ponto aqui, bem no alto, ela tá em torno de 45 metros, ou seja, há uma diferença aí de altitude, né? O que me leva até a crer que talvez o rio não esteja aí. Por quê? Porque a ideia é que os rios, eles cheguem, né, eles se direcionem para uma declividade. Bom, mas isso não é uma regra 100%, tá? Então, depois a gente tem que ajeitar. E aí, depois, aqui nessa direção, começa, né, a ter quanto? 54 metros, ou seja, tá variando, gente, aí de 40 a 50, 14 metros de altitude. Ou seja, ele vai, né, e sobe. Olha só que legal. Quem já andou na trilha do IFPA consegue perceber isso. Cadê a galera da trilha aí? A galera que já foi lá na trilha, que entrou ali pela primeira entrada, vê que tem uma hora que a gente tem que ir se segurando nas árvores, porque fica subindo mesmo, né? E a gente vê também que por aqui tem a Vossoroca, né? A Vossoroca, ela deve ser essa área menor, mais ou menos, tá? Então, essa é uma ferramenta muito legal para a galera também da agronomia, que vai planejar irrigação, tá? Claro que aí a gente está numa floresta, então a gente, teoricamente, teria que ter uma área plana para pensar em irrigação ou levemente inclinada. Mas, dependendo do tipo de espécie, a gente ia ter que ver se a gente ia trabalhar com plantação em curva de nível, né? Então, é possível trabalhar com uma área declivosa em curva de nível, e aí a gente teria, né, uma composição de uma área melhor agricultável, né? Fora isso,
Se a gente não quisesse trabalhar com esse declive, a gente ia ter que trabalhar no solo para manter, né, uma topografia mais homogênea. E aí isso ia demandar maquinário, ia demandar retirada de solo, né? Então vejam só que dentro da agronomia a gente tem que estar a par de tudo para que a gente consiga produzir efetivamente, tá bom? Alguém já usava essa ferramenta aí? Digam aí para mim. Verdade. Verdade? Verdade o quê, Marilene? Com relação à atividade, né? Ali na trilha, né? Realmente tem lugar lá que você precisa segurar, porque senão você cai, né? Isso, verdade, é verdade. Tá aí, olha, a gente vê que a ferramenta não mente, né? E assim, gente, vocês podem ver de qualquer outro lugar que vocês quiserem, tá? Essa opção aqui é uma opção muito legal de qualquer lugar do mundo. Ah, eu quero ver qual é a declividade aqui de Belém. Ah, eu quero ver lá da minha cidade, lá de Bujaru. Cadê a galera de Bujaru? Tá? Então, essa é uma ferramenta muito, 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 muito boa. Então, beleza. Então, a gente fecha aqui a parte do QGIS. Eu posso fechar o meu Google e agora eu vou abrir o QGIS, tá? Então, eu não abri antes, que é para dar o tempo da gente beber água e fazer xixi. Então, corram lá para beber água e fazer um xixi rápido, que é o tempo que abre aqui o meu QGIS. Inesita, a Marilena já terminou as provas, tá? Mas tu pode vir sim para fazer aqui uma revisão com ela, né? Queira ou não terminar as atividades do livro que sobrou. E o Benjamin, ele tá em prova, tá? Aí se tu puder dar uma reforçada mais nele, seria legal.
Meu Deus, está demorando 2 anos aqui. Gente, se tá difícil para vocês, imagina para mim que o computador nem presta. Alguém conseguiu abrir já o que diz que consiga compartilhar a tela e eu vou fazendo passo a passo? Eu não tenho ele. Mas tem Também computador? não sei. Mas vocês possuem computador? Eu sim. Então, instalem se puderem. Ele é gratuito. Professora, o meu tá aberto aqui. Pronto, tu podes compartilhar tua tela? Sim, eu vou compartilhar. Tu tá bem, Luana? Não tá doente, pequena? Olha, tu passou para mim a tua rouquidão. Olha como eu tô. Percebi, tô melhorando.
Tô melhor, hoje, graças a Deus. Eu vou passar aqui no grupo do Zap esse arquivo aqui que eu fiz no Google do carro. Tu fizestes ele no Google? Senão tu já abre ele aí. Não, professor. Pronto, tá no grupo do Zap? Tá, Lona? Mandei aí. Tô no grupo. Só que eu não sei se. Eu acho que saiu aqui do computador. Tá desconectado. Vou mandar no teu e-mail, então. Tu consegue abrir no e-mail? Sim. Deixa eu abrir aqui. Já abriu. Abriu? Não. Beleza. Então, Luana, só me faz um favor aí. Mostra para a galera como é que abre esse arquivo. Você pode abrir do mesmo jeito que abre o Shapefile. Fala aí que eu vou rapidinho aqui pegar uma água. Beleza. Ela pediu que deve adicionar esse shape. Então, dentro do QGIS, devemos ir em camadas, adicionar camadas. Aí aqui tem diversos tipos de camada, aí eu vou em vetorial. Luana, tu tá Oi, passando. tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Não? Não, é porque agora começou a aparecer pra gente aqui. Tá beleza, então eu vou iniciar de novo. Perfeito. Ela pediu para adicionar, ela me enviou lá o shape. Ela Não, pediu o para outro. adicionar aqui no Tem um QGIS. Aí a pouquinho, gente eu vai acho em que dentro de um camada, pote. aqui em camadas, na parte de ferramenta. Que é macarrão Aí mesmo. adicionar camadas. Tô entendendo? Sim. Aí vai em adicionar camada vetorial. Ou pode vir aqui também, na parte esquerda aqui do QGIS, tem aqui uma ferramenta também, adicionar camada, que é outra forma de adicionar também. Adicionar camada vetor. Aí aqui vai abrir essa tabelinha, tipo uma tabelinha. Aí aqui a gente vai ter que procurar o dado aqui no formato original. Aí clica nos 3 pontinhos. Aí vou buscar onde eu salvei aquele arquivo, que preferencialmente devemos salvar o arquivo no disco C, para evitar problemas com erro de dados. E agora, tem que ver onde eu salvei o dado, que eu não lembro. Deixa eu voltar aqui. Só voltando aqui de novo, que eu não sei onde foi. Eu não lembro onde eu salvei.
Deixa eu baixar de novo aqui. Tem que ir no disco C. Eu dei para a vovó, Baixar, mas tem aí um disco pacote C, com vou sal quadrado atrás dos biscoitos, do lado. KIFPA. Deixa eu ver se eu vou lá no arquivo verificar se tá lá mesmo. Jesus. Ah, tá, adicionei no Ana. Aí, voltando aqui no QGIS, de novo, vai em adicionar camada. Adicionar camada vetorial. Aqui, essa janela que abre, em formato original, vai em bases vetoriais. É onde a gente vai buscar os dados onde eu tinha salvo. Aí eu encontrei meu dado de cá, meu shape, aqui no meu arquivo e vou adicionar. Arquivo não encontrado, porque eu não... Vou clicar em cima do arquivo e abrir. Adicionar. É selecionar todas, professora? Isso, adicionar camadas e o grupo. Esse embaixo. Pode ser assim também. Adicionar todos também funciona. Pode clicar. E aí agora adiciona isso. Fechar. Já foi adicionado e fechar. Isso. Pode continuar, professor. Vou compartilhar aqui a minha, que agora que abriu. Tá, beleza, então. Beleza. Deixa eu tentar... Tenho que sair. Tua voz tá melhor já, né? Sim, professor. As meninas... O problema é... Não sei como é para voltar ao normal, que a rouquidão, falar um pouco, já começa a querer tossir de novo. Então, eu tô assim, mana, desde ontem. E eu sinto que, tipo, tá falhando. Sabe quando arranha, assim? Sim. Beleza, então vamos lá. Então, a gente abriu aqui no software de geoprocessamento QGIS exatamente o mesmo desenho que a gente vê lá no Google, certo? Lá no IFPA Castanhal, eu mostrei para vocês uma ferramenta que a gente consegue ver o Google aqui atrás também. Lembra? Alguém lembra aí o nome dele? Que a gente usou para olhar as imagens lá do fundo? Quem lembra aí? Ninguém lembra qual era aquela ferramenta que a gente clicava aqui para aparecer o Google lá no fundo, o Google Satélite? Sim, professora. Qual? Diga lá. Lá em web, bem em cima. Web. Tá bem embaçado pra mim. Cadê o web? Nem tem. Quick Map Service, né? Não, eu não tenho aqui. Por que eu não tenho, meu Deus? Por que será? Agora até eu fiquei confusa. Não sei se é porque eu atualizei o QGIS essa semana. Então, como não está aparecendo, eu vou de novo em complementos. Quem de vocês aí estiver instalando pela primeira vez
ou atualizou, ou não está enxergando, pode fazer esse procedimento que eu estou fazendo aqui, né? Que é ir lá em complementos e buscar o plugin, que é essa ferramenta extra, chamada Quick Map Service. Ó, ele diz que ele está aqui. Meu Deus do céu, para onde ele foi varar? Existe uma versão disponível, então eu vou atualizar ele. Pode ser isso. E assim vai funcionar, gente, todas as vezes que vocês baixarem o QGIS pela primeira vez, você sempre vai ter que colocar as ferramentas, tá? Então não fiquem nervosos quando vocês não encontrarem algo. Tentem sempre buscar nos complementos e adicionar ele de novo. Porque no começo, ele não adiciona tudo para não pesar o teu software, tá? Para ficar leve. E aí tu vai botando só o que tu vai usando. O que tu não vai usando, vai desinstalando também para ficar leve, tá? Então eu reinstalei, agora eu posso fechar. Espero que esteja lá no web de novo. Nem está. Não tá, e eu não sei onde é que tá, meu Deus. Cadê? Olha, gente, verdadeiramente, não estou achando aqui. Luana, tu pode voltar de novo com o teu? Pode ser que eu precise fechar e desligar aqui. Aí vai demorar um segundo. Posso voltar. Então compartilha aí que eu vou reiniciar aqui ele. Pode ser isso, ele pode ter falhado na hora da inicialização. Fechei. Algum lugar? Isso, web. Deixa eu voltar. Google Satélite. Sei por que o teu tá demorando. Tá aparecendo, não? Agora foi, apareceu. Beleza. Então, olhem aí, galera. Vocês podem ver que aquele nosso desenho que a gente trouxe do Google caiu exatamente onde é o Google, tá? Onde é o IFPA Castanhal. Então, por que isso foi possível, gente? Porque todos os nossos dados de ponto, linha e polígono que a gente pegou do GPS ou que a gente pegou do Google Earth, eles são georreferenciados. O que quer dizer georreferenciados? Quer dizer que eles possuem coordenadas atreladas a esse arquivo, a esse banco de dados, a esse desenho. Então, ele sempre vai se encontrar no mundo, tá? Então, sempre vai se encontrar no mundo. Se vocês tiverem internet, né, vocês vão usar esse plugin e quando vocês passam o mouse, vocês conseguem ver a coordenada também aí nesse software, tá? Então, vocês conseguem ver a coordenada aí embaixo, olha, perto da lateral, não, bem embaixo, no meio, assim, nessa barra, tá escrito coordenadas, tá vendo? Então, passa o mouse aí em algum lugar, Luana. Tá vendo que tá mudando? Então, se você quiser rapidamente uma pequena consulta, você também pode fazer dessa forma, tá? Então, beleza. Então, para a gente criar as nossas apps, tanto do ponto quanto da linha, que inclusive, Luana, eu olhei agora, só veio os pontos
Não veio o ponto, né? Ou veio a nascente? Veio, né? Essa bolinha aí. Veio, mas não tá aparecendo, eu acho. Ah, tá aí, tá. Tô vendo ela. Ah, tá. Pronto, tá aí. Então, aí, o que acontece? A gente vai criar um arquivo de APP, de ARL, de área de uso do solo, ok? Só que, qual é o valor da APP de uma nascente? Alguém lembra? Qual é o valor em metros que a gente tem que preservar ao redor de uma nascente? Era 50? Não lembro. Não. Quase isso. 50 metros, tá? Então, se eu preciso fazer uma caracterização de uma área em metros, eu tenho que confirmar que as coordenadas que eu estou trabalhando aí nesse software, com esses arquivos, elas também estão em metros, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam? Aqui na lateral direita inferior, bem lá no cantinho de baixo, tem um mundinho escrito assim, EPSG, que é para encontrar o sistema de coordenadas e projeção que a gente vai trabalhar. Então, clica aí, Luana, por favor.